Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 5. Jonas capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Preste bastante atenção. Em cada versículo que eu e você vamos ler, preste atenção. E veio a palavra do Senhor a quem? Jonas. Esta palavra vai vir a mim e a você nesta noite. Filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Vai prestando atenção. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as suas cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você e eu prestássemos atenção no que Deus quer falar comigo e com você. Primeira coisa aqui, irmão, o que veio sobre o profeta? A palavra. E qual foi a palavra que veio sobre o profeta Jonas? Nínive era uma cidade corrupta, aonde o pecado estava crescendo cada vez mais. Para você começar a entender, nós vivemos num mundo que não está diferente de Nínive. O pecado tem se multiplicado, o homem tem feito escolhas que têm denegrido a imagem de Deus, o homem tem mudado a sua imagem para não ser mais como Deus. Você vê nas redes sociais homens e mulheres se transformando em um animal, homens e mulheres se tornando em um demônio humano. As pessoas não estão satisfeitas da forma que Deus criou o ser humano. E Nínive não era diferente. Então Deus viu que aquela cidade estava se corrompendo, e a sua corrupção chegou até diante de quem? Da presença do Deus Todo-Poderoso. E hoje também não é diferente. Tudo que está acontecendo na terra aqui está chegando diante da presença do Todo-Poderoso. Então Jonas era o quê? Jonas era um profeta, mas ele fugiu. Deus deu a ele uma ordem, Deus deu a ele uma direção, e hoje não é diferente de mim e de você. Cada um que está aqui nesta noite, Deus chamou com um propósito, uma direção, porque veio sobre ti uma palavra. Eu quero te dizer nesta noite, irmão, você não foi chamado para vir para a igreja para ficar sentado, não.
Deus te chamou porque existem pessoas que precisam de socorro. E Deus, quando chama Jonas, ele foge. Ele fala: não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. O que ele fez? Ele desceu a cidade de Jope, pegou o navio que estava indo para Tarsis, pagou a passagem e se escondeu. Você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, você pode esconder do pastor, o pastor pode esconder de você, mas de Deus ninguém se esconde. Jonas achou que ia se esconder de Deus num porão do navio. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Aonde você for, os olhos de Deus estão presentes. Então preste atenção. O propósito de Deus em meio à provação. Qual é a sua aprovação agora que você está no meio? Então preste atenção. Muitas vezes o Senhor nos permite passar pela provação com o objetivo de nos aperfeiçoar. Nós falamos aqui sexta-feira. Às vezes as pessoas acham que a tempestade, a provação que você está passando, é o diabo que coloca. Ei, se você olhar a Bíblia, os grandes homens e mulheres foram provados. Ninguém foi isento. Até Jesus foi provado. Para quê? Para ser aperfeiçoado. Quando eu e você passamos por uma provação, Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos ensinar com a provação que estamos passando. Então vamos lá. Jonatas capítulo 1, versículo 8 ao 10, depois o 12 ao 15. Diz assim: então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca. Então estes homens lhe encheram de grande temor e lhe disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da tua presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Olha só, irmão, quando eu e você fugimos do propósito de Deus, até as pessoas que não têm nada a ver sofrem. Olha o que Jonas arrumou dentro deste navio. Esses homens não tinham nada a ver com a situação de Jonas. E Jonas envolveu toda a tripulação do navio com a sua escolha. Às vezes isso acontece comigo e com você, porque nós estamos fugindo da presença de Deus. Nós estamos fugindo do propósito de Deus. E quando ele falou que servia o Deus Todo-Poderoso, que ele era hebreu, os homens temeram. Aqueles cidadãos do navio adoravam outro Deus, mas quando falou que ele era hebreu, eles sabiam que Jonas servia o Deus Todo-Poderoso. Mas o que eles fizeram no meio da viagem? Eles começaram a lançar a mão das suas cargas e foram jogando fora. Eu imagino ali que aquilo ali seria o seu ganha-pão.
Eu acredito que aquilo que estava dentro do navio, eles iam vender na outra cidade que eles estavam indo viajar para sustentar a família. Mas por causa da situação que Jonas colocou, eles tiveram que lançar tudo fora. Vamos abrir um parênteses. O que está dentro do barco da nossa vida, que precisa ser lançado para fora? Jonas sabia que o motivo da tempestade, o motivo do mar estar nervoso ou agitado, era ele. Porque ele era profeta, irmão. Quando você é profeta, quando você é homem de Deus, quando você é mulher de Deus, você sabe quando a tempestade está levantando pela permissão de Deus. Ele sabia, mas ele queria fugir. Então vamos lá, versículo 12. E eles lhe disse: levanta-me. Olha só, ele estava deitado, ele não tinha força nem para levantar. Ele falou assim: levanta-me, lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então o que eu estou falando não é mentira. Ele sabia, mas não queria assumir. Ele não queria obedecer. Às vezes nós passamos por momentos difíceis porque não queremos obedecer a palavra. E quando nós não obedecemos, tem a consequência. Porque Deus é um Deus justo. E ele começou a fazer justiça pela escolha errada. Vamos lá. Entretanto, os homens tentaram passar pela tempestade com a sua força. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra quem? Contra eles. E hoje não é diferente não. Os homens estão querendo ir contra Deus. Quanto mais os homens tentam ir contra Deus, mais Deus põe a sua mão sobre a terra e mostra para o ser humano que não existe ser no céu, na terra e debaixo dessa terra que pode bater de frente com Deus. Tentaram vencer o mar bravio, irmão. Tentaram fugir. Tentaram dar fuga, né, pastor? Para Jonas. Aí Deus falou: mar fica mais agitado. Vento sopra com mais força. Então vamos lá. Primeiro objetivo da pregação que Jonas tinha que fazer: levar aos ouvintes a decisão de querer fazer a vontade de Deus. Esta era a função de Jonas. Jonas, você vai chegar lá em Nínive, você vai pregar a minha palavra aos ouvintes, e o resto é comigo. Eu estava estudando, a ordem de Deus para Jonas era destruir toda a cidade de Nínive. Preste atenção, o poder da oração e a fé e o arrependimento muda uma decisão. Você crê nisso? Aconteceu aqui. Se você pegar os 4 capítulos de Jonas, você vai ver. Tinha 120 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres. Aqui falou de homens no pecado, na orgia, no engano, na prostituição, na lascívia, na luxúria. E Deus falou: Jonas, vai lá e profetiza, porque eu vou acabar com a cidade. Que eles têm que fazer a minha vontade. Jonas capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas
na terra seca. Quando pegaram Jonas e lançaram ele no mar, Jonas conseguiria nadar, pastor? Jonas conseguiria nadar na tempestade, igreja? Deus providenciou um grande peixe. Por que Deus providenciou um grande peixe? Porque sabia que Jonas não ia resistir, que Jonas ia morrer afogado. Até na tempestade, Deus promove um milagre. E Deus promoveu o milagre. Na hora que lançou ele, quem estava passando na hora? Um grande peixe. O que significa o peixe? O abrigo, a fortaleza, a segurança, a proteção. Quantos dias Jonas ficou dentro do ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Isso aqui me chamou a atenção. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Isso é o que ele me revelou. Você não é obrigado a acreditar no que eu vou te falar. Eu acredito naquilo que ele me revelou. Esses 3 dias que Jonas passou no ventre, tipifica o que Jesus ia passar por mim e por você. Representava os 3 dias que Jesus ia ficar lá no centro da terra. Quando ele morreu, Jonas estava protegido. Mas o que Deus falou? Peixe, vomita Jonas na terra seca. E onde o peixe deixou Jonas? Em Nínive. Então vamos lá. Ele deveria pregar para a grande cidade de Nínive. Jonas foi, preste atenção, Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios e não aos judeus. Olha só, você já tinha lido isso? A maioria dos homens que foi levantado foi para ser pregar para os judeus. Aqui Deus inverte a situação. Deus mandou o único, preste atenção, o único profeta que pregou só para os gentios foi Jonas. Vai lá, Jonas, prega para os gentios, porque eu vou fazer a minha justiça. Então vamos lá. Segundo, a ideia principal: Deus está no controle de todas as dificuldades que você tem passado. Qual é o seu momento? Talvez você fale assim: eu já perdi o controle. Você perdeu o controle, mas Deus não perdeu, porque Ele está no controle de tudo. Se eu e você olharmos para o globo terrestre, para o ser humano perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. O que está escrito na palavra está se cumprindo, está acontecendo e vai acontecer, porque é a palavra. Deus jamais perde o controle. Eu perco o controle, eu perco a direção. Muitas vezes saímos da rota que Deus traçou para nós, mas Ele não sai. Ele não perde a direção, Ele não perde o controle. Ele lidera tudo pela sua mão poderosa. Vamos lá. Para o seu propósito se cumprir em nós e através de nós, Deus escolheu Jonas para que o propósito dele se cumprisse através de quem? De Jonas. Assim é eu e você. Deus nos escolheu e determinou para mim e para você um propósito que através da nossa vida ele vai se cumprir. O propósito na sua casa, na sua família, na igreja, na nossa nação, na nossa cidade, vai se cumprir.
através de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo, a provação desperta-nos espiritualmente. Já aconteceu com você? Quando você vem de várias vitórias, você se acomoda. Você estica a rede, você relaxa, você fica stand-by. Você fica tranquilão. Aí Deus fala: opa, esse rapaz está tranquilo demais. Essa mulher está tranquila demais. Aí Deus começa a mover a tempestade. Deus começa a mover o mar. Deus começa a mover o ciclo da terra, para eu e você acordar espiritualmente. Porque quando está tranquilo na nossa vida, nós dormimos o sono espiritual. Então foi por isso que Deus sacudiu o navio, porque Jonas dormiu espiritualmente. Ele estava lá no fundo do navio, no porão, num sono profundo. Nem o balançar do barco acordou Jonas. Sabe por que Deus deixa a provação vir sobre nós? Para nos acordar, para nos alertar, para nos mostrar que temos que confiar e depender somente dEle. Jonas tinha que depender somente do Senhor. Despertar espiritualmente. Jonas capítulo 1, o versículo 4 ao versículo 6. Jonas capítulo 1 diz assim: mas o Senhor mandou o mar um grande vento. O que você está passando? Você já perguntou se é vindo da parte do Senhor? E fez-nos o mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quê? De se quebrar no meio. A tempestade é tão forte que eu acredito que a madeira do navio começou a estalar para quebrar. Talvez você está aqui hoje, assim como esse navio. Você já está no limite das suas forças. Você olha para dentro de você e fala assim: eu não aguento mais. Basta. Um dia eu cheguei assim. Teve um domingo que eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei lá atrás e já comecei a chorar. Falei assim: hoje eu não aguento mais. Hoje eu paro. Vou deixar tudo que o Senhor me deu e vou ficar quietinho no banco. Porque às vezes a tempestade está tão forte que a gente está a ponto de se quebrar. Talvez você está aqui assim nessa noite, ao ponto de você se quebrar. Como se quebrar? Nós somos o vaso. E depende da forma que o vaso bater, ele trinca ou racha. Vamos lá. Dando sequência. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Quando eles estavam clamando, irmão, ao Deus deles, nada estava acontecendo. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: o que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao seu Deus. Olha aqui, eu vou te dar um parênteses, abrir para mim e para você agora. O mestre do navio reconheceu: se Jonas clamasse a Deus, aquela tempestade passaria. Quantas pessoas chegam perto de você pedindo oração?
Porque ela sabe, se você clamar o seu Deus, a tempestade que ela está passando vai cessar. Porque ela sabe que você e eu servimos a um Deus sublime, poderoso, grandioso, soberano, eterno. Foi isso que ele falou: clama ao seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembra de nós, para que não perecemos. Olha só, irmãos, a responsabilidade que está sobre mim, sobre você. Olha a responsabilidade que estava sobre Jonas. Aqueles homens iam perder a vida por causa de Jonas. E ele falou: clama seu Deus, para que ele se lembre de nós, para não perecermos. Temos que orar, irmão, para que muitos da nossa casa não pereçam, não sofra. Muitas vezes, Deus permite a provação venha para nos despertar espiritualmente. Segundo, a provação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Toda vez que eu e você fugir da vontade de Deus, Deus vai permitir vir uma aprovação sobre você e sobre mim. Eu tenho certeza e convicção no que eu falo. Talvez você está assim: irmão, isso aí é heresia. Não, é a Bíblia. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre. Ele é o mesmo Deus. Jonas não é diferente de mim e de você. Somos igual Jonas. E Jonas foi permitido passar a provação vinda de Deus, para ele se despertar, corrigir a sua relação. Agora eu pergunto: como está a sua relação com Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você hoje. Como está o nosso relacionamento? Você está brigado? Você está: eu vou quebrar esse relacionamento. Eu vou desistir. Eu vou parar de ir na igreja. Vou abandonar a fé, vou abandonar Deus. Ei, preste atenção. O propósito é para corrigir a relação com a vontade de Deus. Talvez o que você está passando aí é Deus te corrigindo, para eu e você voltar a relacionar com Ele. Que é relacionamento? É intimidade. É você ser íntimo. É você conhecer Deus no profundo. Só conhece Deus no profundo quem tem intimidade. Não é qualquer pessoa que conhece Deus não, irmão. Para conhecer Deus tem que se relacionar, tem que ter intimidade, tem que ser íntimo, como João foi íntimo, deitou no ombro de Jesus. Intimidade, relacionamento. Aí Deus vai dar o quê? Vitória. Jonas capítulo 1, versículo 7 ao 10. E diziam cada um a seu companheiro: vinde e lancemos de sorte, para quem saibamos por causa de nós sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Irmão, tentaram lançar sorte, mas a sorte caiu em quem? Em Jonas. Não adianta você fugir. Não adianta você
querer passar para o irmão do seu lado, chegar e falar: irmão, toma aí, ó, a responsabilidade que Deus me deu, eu entrego para você. Não adianta, irmão. Enquanto Deus não cumprir na sua vida o propósito dele, Ele não vai te deixar em paz. Enquanto Jonas não obedeceu, enquanto Jonas não fez o que Deus ordenou, ele não teve paz. Lançaram, versículo 8. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vem, qual é a tua terra, de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temeu ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então este homem se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. Vamos lá. Tudo isso aconteceu, foi permitido, porque Deus, para que Jonas percebesse a seriedade da sua situação e corrigisse o seu caminho. Deus quer corrigir os nossos caminhos hoje. Talvez eu e você estamos aqui. O mundo tem vários caminhos. E cada caminho que o mundo oferece, ele coloca um nome. E Jesus é o único caminho. E Ele quer corrigir hoje os nossos caminhos. Ele quer que eu e você só trilhemos num caminho. Se eu e você trilhar num só caminho, muitas coisas na nossa vida vai começar a mudar. Porque enquanto você estiver deciso, muitas coisas vão vir sobre você ainda. Porque você tem que decidir o que você quer ser. A decisão está sobre mim e sobre você, irmão. Eu sempre falo e vou continuar falando. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora cabe a mim e a você a decidir. Você decidindo, as promessas vão se cumprir. A palavra vai se cumprir, como cumpriu em Jonas. A provação tem o propósito de nos proteger diante as adversidades. Até a aprovação é uma forma de proteção. Quando eu fui preso, o rapaz que foi me prender, ele veio com a arma apontada assim para minha direção, querendo atirar em mim. Aí eu falei com ele: você vai me prender porque é um direito seu, e porque eu errei. Mas não é dessa forma que funciona. Você pode até atirar, mas as outras pessoas que estavam comigo viram o seu rosto. Me levaram preso. Eu estava em quê? Numa tempestade, numa prisão. E essa adversidade foi o quê? Uma proteção. Aí você fala: irmão, mas você estava preso e fala que é uma proteção. Foi uma proteção. Porque o cara que me pegou queria me matar. Então a prisão foi o quê? Uma proteção. Enquanto eu estava ali dentro da prisão, lá fora Deus estava agindo. Enquanto Jonas estava preso no ventre do peixe, Deus estava agindo do lado de fora. Preparando o quê? Coração dos ninivitas. Versículo 15 ao 17 do capítulo 1. Levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua
fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Olha só, irmão, quando eu e você entramos no centro da vontade de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ver que você, a imagem, semelhança e que Deus está na tua vida. Ele toma a atitude de mudar. Aqueles homens ali eram incrédulos. E eles fizeram um voto, porque eles reconheceram que o Senhor de Jonas é o Todo-Poderoso. No ventre do peixe, Jonas estava protegido de ficar à deriva no mar, ou de morrer afogado. A provação, muitas vezes, pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Vou pegar eu como exemplo. Quando eu pratiquei o crime, eu tive a medida protegida. Protetiva ou protegida. Eu tinha limites para mim. Eu não podia ir em qualquer lugar. Porque se eu passasse do lugar que era determinado, eu era preso na hora. Então, Jonas teve o quê? A medida protetiva de quem? De Deus. A disciplina corretiva de Deus nos protege de um mal maior. Sabe por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Porque hoje eu podia estar morto. Deu para você entender por que Ele permitiu ser preso? Porque hoje eu podia estar morto. O que Deus já fez na sua vida? De que Deus já te protegeu de acontecer algo pior? Eu me vi aqui, irmão, proteger de um mal maior. Qual era o mal maior? Eu podia estar morto, mas Deus achou melhor me proteger. Medida protetiva. Você vai ter limites. Você vai ter que se recolher. Quando aconteceu isso comigo, eu tinha 17 anos. Faltava 5 dias para me completar 18 anos. Eu ia lá no Bonfim, no culto de jovem. Eu tinha que sair correndo. Eu não era casado. Eu tinha que sair correndo. Aí o jovem perguntava assim: ô irmão, por que acaba o culto você sai correndo? Aí eu tive que me abrir. Irmão, eu não posso passar das 10 horas da noite. Se eu passar das 10 horas da noite, eu cumpro, eu quebro a regra. Eu tenho que obedecer o sistema. Eu tenho que obedecer a lei. Assim é você e eu, irmão. Todas as vezes que nós desobedecemos Deus, nós quebramos as regras. Nós quebramos as leis. E quando quebramos as regras, as leis, somos punidos. Aí você fala: mas Deus pune? Não, Deus te corrige. Deus não pune ninguém, Deus corrige. Ele não puniu Jonas, ele corrigiu a rota dele. Deus corrigiu o caminho dele, porque ele estava o quê? Se perdendo. Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: meus irmãos, olha só, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então aqui, irmãos, você não vai passar uma não, são várias. Você acaba de vencer o Golias aqui, já tem vários te esperando lá fora. Continuando. Sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Deus te prova, irmão.
Mas para ser provado tem que ter fé. Para gerar paciência, para alcançar um milagre. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez você vai falar assim, nossa, irmão, agora perdeu a noção. Sabe o maior dom que Satanás tem, que eu e você não tem? Sabe? Chama-se paciência. Satanás é paciente. Ele é estrategista. Se eu sair da rota, ele não me pega logo que eu sair da rota, não. É como o pastor usa aqui, ó, ele tem um saco de cunha e um martelo enferrujado. Toda vez que eu saio da rota, ele bate a cunha. Quando ele tiver espaço total, ele entra e destrói. Ele arrasa, ele acaba. E o inimigo tentou fazer isso com Jonas. Mas Jonas conseguiu sair ileso. A provação tem o propósito de nós fazermos e buscar a presença de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só agora como é que as coisas começaram a mudar. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Será que essa provação que você está passando, ou tempestade, você está orando? Lá na entranha do peixe, Jonas estava orando. E diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura, gritei, este a minha voz. Então, o que eu falei lá no início, então, está dentro da palavra, né? Que nós temos o quê? Gritar. Talvez você fale assim, mas esse irmão aí grita muito. Se você não gritar, irmão, você vai ficar dentro da entranha. Você vai descer dentro do peixe. Lá dentro, Deus deu a ele a oportunidade. Ou você clama agora, ou você morre. Eu ouvi uma coisa de um pastor que me chamou muita atenção. Sabe aonde é o lugar que mais se adora? No céu. Sabe o lugar que mais se ora, pastor? Na terra. Mas sabe o lugar que mais se clama? No inferno. Aí eu vou te falar uma coisa. Deus até ouve o clamor do inferno, mas não pode fazer nada. Porque eles optaram por aquilo. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Aonde você quer estar nessas três coisas que eu te falei? Hein? Ele precisou ir lá dentro da entranha do peixe. Para gritar. Para clamar. Para orar. Para buscar. Mas ele falou: tu me ouves. Na sua aflição. Na sua provação, Deus está te ouvindo. Mas quer que você clama. Deus quer que você ore, Deus quer que você busca, para a mudança acontecer como mudou ali, ó. E Deus respondeu. No mesmo capítulo, 2, versículo 9 e o 10. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que voltei pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, ao Senhor o peixe, este vomitou a Jonas na terra seca. Olha só, irmão, quando Jonas orou, Deus mudou a situação que ele estava. A situação que você está enfrentando, ou eu enfrentando, ela só vai mudar se nós orarmos. Quando Jonas orou, Deus falou assim: peixe, libera ele, porque agora ele está preparado. Ele recebeu a correção. Ele aprendeu que não pode mudar de rota, que não pode mudar de direção. É a mesma coisa, se eu estou conduzindo o meu veículo, a minha esposa está do lado, eu querer trocar com ela com o carro andando. O que vai acontecer? Um acidente, uma batida. Deus quer que você esteja na condução, no volante, e Ele te conduzindo. Deus começou a conduzir Jonas quando ele sai do ventre do peixe.
Preste atenção. O sofrimento pode nos aproximar de Deus. Vou falar de mim mesmo. Eu nasci num berço evangélico. Quando eu atingi a adolescência, eu deixei Deus de lado. Me ausentei de Deus até os 17 anos para completar 18. Aí o que Deus permitiu? O sofrimento pode nos aproximar de Deus. Quem me aproximou de Deus? O meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia, onde a pessoa fala, lá o filho chora, o pai não vê e a mãe não ouve. É o que aconteceu comigo. Sabe quem estava vendo? Sabe quem estava ouvindo? Sabe quem estava vendo eu chorar? Deus. Nesse momento que você está passando, quem está do teu lado não está ouvindo, não está vendo você chorar, mas Deus vê, Deus ouve, e Ele quer mudar a sua história. Como fez com Jonas. Talvez o seu sofrimento é a hora, é o início de Deus escrever uma nova história. Conclusão. Primeiro, Jesus e o sinal de Jonas. Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 40. Aí você vai ver que o que eu falei com você está dentro da palavra. Então, alguns dos escribas e fariseus responderam dizendo, mestre, que quisermos ver a tua parte, algum sinal? Olha o que ele diz. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adulta pede um sinal, porém não lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então está confirmado o que nós falamos, né? Que Jonas representava lá no Velho Testamento quem? Jesus. E qual foi a passagem que Jesus referiu entre os escribas e os fariseus? O sinal que o profeta Jonas mostrou. Da parte de quem? De Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Quantos escribas e fariseus que têm colocado a sua fé em xeque-mate? Quantos têm chegado perto de você e olhado a situação que você está passando e falando assim, cadê o seu Deus? Aonde seu Deus está? Aplicação. A história de Jonas foi usada por Jesus como um sinal profético sobre a sua morte e ressurreição. Jonas representava tudo que Jesus ia passar. Tudo que Jesus ia passar foi representado no Velho Testamento através do profeta Jonas. A morte de Jesus foi um momento de provação para o Senhor, que resultou na nossa salvação. Foi preciso o que acontecer? Foi preciso Jesus morrer. Quantos dias Jesus ficou morto? Quantos dias Jesus ficou morto? Quantos, irmãos? 3. Mas esses 3 dias ele estava morto para o mundo. Mas lá no centro da terra, ele foi lá no inferno. E entrou no inferno. Vou te falar uma coisa aqui. Sabe qual foi a primeira vez que o inferno viu luz? Quando Jesus entrou flutuando no inferno. Todo demônio de canela enferrujada teve que dobrar. Todo demônio teve que confessar. Jesus vai flutuando e falou, morte! Onde estão os seus agrilhões? Jesus vai lá e pega a chave e traz.
aqui fora. Todos estavam tristes, todos estavam chorando, todos estavam lamentando, mas eles esqueceram que era necessário tudo isso acontecer. Quando ele falou que ia derribar o templo, não ia ficar pedra sobre pedra. Eles se olharam e falaram: mestre, mas levou tantos anos para construir. Ei, eu não falo como o humano fala, eu falo a forma espiritual. Você crê que hoje você pode sair daqui e Deus mudar a situação, a tempestade, o deserto que você está vivendo agora? Mas para isso acontecer, tem que ter fé. A fé é o segredo de tudo. Eu não tive no culto aqui hoje de manhã, mas já chegou no meu ouvido. Tudo que o Espírito Santo falou com você na sexta-feira, Ele confirmou no culto de hoje de manhã. Amém? Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não estou te falando nada, eu também preciso fazer tudo que eu estou te falando. Mas eu tenho que ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Jonas ouviu. E a salvação começou a vir sobre aquele lugar. Assim como foi com Jonas, também com Jesus. Deus tem um propósito ao nos permitir passar pela provação. Irmão, toda vez que você estiver na provação, pergunta para Deus: qual é o propósito? Me ensina. Ideia principal: Deus está no controle. Todas as dificuldades que enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos que nos cerca, para que o seu propósito se cumpra em nós, através de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje, eu e você entendemos o motivo, o porquê que passamos tanta provação, porque que o vento se levanta de tão grande forma. Às vezes, o vento se levanta naquilo que você mais ama. Eu tenho enfrentado isso, eu e minha esposa. Ser pai de adolescente não é fácil. Ontem eu cheguei em casa, as lágrimas rolou. Porque o pai quer fazer o melhor para o filho. Mas muitas vezes o filho não reconhece o sacrifício que o pai faz. Aí o Espírito Santo falou: assim é você. Às vezes você não reconhece o sacrifício que Deus faz por você. Porque Deus quer o melhor. Os pais querem o melhor. Mas os adolescentes não entendem. Torno a dizer: não tenta impedir do seu filho ter a experiência dele. Porque quando ele tiver a experiência dele, ele vai ver quem que é Deus. Você teve a experiência dolorosa. Estamos aqui. Eu tive a minha experiência dolorosa. Estou aqui. Eu não posso cobrir os meus filhos de passar um momento difícil. É porque Deus vai cuidar, modelar, corrigir o caráter. Como Deus fez com Jonas. E a Bíblia diz que os 120 mil ninivitas, do menor ao rei, do qualquer animal, qualquer espécie de animal que tinha naquela cidade, teve que jejuar, porque ouviram a verdade. Quando nós ouvimos a verdade, ela muda. A mudança não é por fora. Tem muito cristão mudando por fora. Tem muita gente mudando só por fora. Só a casca. Deus quer que você mude aqui, ó. Porque aqui dentro que Ele conhece. Eu mudar por fora é muito fácil te enganar.
Aqui eu posso pular, aqui eu posso gritar, eu posso mostrar para você que eu sou santo. E lá fora? Lá eu não engano Deus não, porque Ele conhece meu coração. E Ele conhece seu coração. Quantos 120 homens, 120 mil homens se arrependeram. Deus mudou o plano dele. Deus deu a ordem para a cidade ser destruída. Aí Deus falou assim: Jonas, eu não rejeito um coração contrito, um espírito quebrantado. Eu não vou destruir mais Nínive, porque eles se arrependeram do fundo do coração, e a minha glória vai descer sobre a cidade. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou indignado, Jonas ficou nervoso. Aí ele citou de novo: por que eu não fiquei lá em Tarsis? Aí ele fugiu. Aí Deus falou: eu vou te mostrar o que eu vou fazer para você. Você está achando que você é profeta valente? Vou te mostrar. Ele sentou na beirada. Aí Deus fez uma bobeira crescer. Deu sombra. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim: verme, bicho, vai lá, come tudo. Aí sabe o que Deus permitiu acontecer de novo? Sol, vai lá, queima a cabeça de Jonas. Aí Jonas olha e fala assim: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor fez isso? Você está irado, porque 120 mil homens se arrependeram. É a mesma coisa que eu fiz com você. Você está entendendo? Não fuja do propósito. Deus não te chamou para ficar no banco. Deus te chamou com um propósito para mudar. Fica de pé. Vamos orar. É na oração que muda a tempestade. É na oração que muda o vale. É na oração que saímos do deserto. É na oração que Deus cumpre o seu propósito. É na oração que o objetivo de Deus é alcançado. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Não importa a tempestade que você está no meio dela. Não importa se o barco está indo para lá, se o barco está vindo para cá. Importa que o general, o capitão, está na cabine, no controle do navio, e ele não vai deixar acontecer nada com você. Comece a orar. Comece a orar, comece a pôr para Deus o que você tem passado.